Aqui senti o desejo de gravar um vídeo e algumas curiosidades em relação a essa árvore frutífera aqui. Sei que muitas pessoas que não residem no Nordeste, talvez em outros estados, talvez vocês tenham dificuldade de identificar como é o nome dessa fruta aqui. Aqui nós no Nordeste nós conhecemos essa fruta por seringuela. Irmão, é uma fruta, meu amigo, é uma fruta que o galho dela é muito fraquinho, assim ó. Não se pode subir em cima dela e se aventurar em vir para todas as partes delas, não. Porque se você se aventurar, você subir e você vir por algumas partes delas, o caule dela é assim, não tem aquela resistência como o caso da goiaba, como o caso da pitomba. Se você vir se aventurar demais, o galho quebra e você cai no chão. Agora, a curiosidade em relação a essa árvore frutífera aqui é a seguinte, que pode no Nordeste dar estiagem que der. Como no momento aqui ainda não esse ano, ainda não, algumas pouquinhas chuvas, não deu chuva aqui de maneira intensa. Ela não recebeu chuva sobre ela. Porém, o que acontece nessa árvore frutífera, que ela tem assim, que o período em que chove, ela reserva água dentro dela, para ela usar essa água no tempo da escassez, como é o caso que está acontecendo aqui agora. Então ela reserva água para o tempo da escassez e pode dar seca e a estiagem que der, mas ela bota os seus frutos. Aqui nós estamos ainda no período ainda que elas ainda estão verdes, elas não amadureceram ainda. Elas botam o seu fruto. Irmão, que lição, meus amigos, que lição espiritual nós podemos tirar dessa árvore? Quer dizer que no período, como nós estamos vivendo agora, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós precisamos colocar dentro de nós reservas da água da palavra de Deus e da água do Espírito. Colocar dentro de nós reserva para que, assim começa a siriguela no tempo da escassez de chuva aqui, ela reservou água para no tempo certo ela dar fruto, assim também nós temos que reservar no período ainda da misericórdia que nós estamos vivendo ainda no período em que a graça nos é oferecida, em que nos é dispensado favores de Deus para que possamos aferir um caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Mas diante de nós se encontra uma escassez, se encontra a escassez de uma grande tempestade. Uma grande tempestade se depõe diante de nós, que a profecia fala, como Deus mostrou para a serva dele, a irmã Ellen Goldwhite, escritora norte-americana que escreveu mais de 100 mil páginas à mão e que viveu em 1827 a 1915. Ela escreveu que a tempestade se depara diante de nós. Devemos levantar-nos e aprontar-nos para enfrentarmos essa tempestade. Com fé para com Cristo e arrependimento para com Deus. Então, assim como essa árvore frutífera, aqui ela reservou água para no período agora ela dar os frutos dela, então quem deveras temer ao Senhor e pela fé clamar o sangue de Cristo, como perdão pelos seus pecados, terão o perdão ao lado dos seus nomes, serão havidos por digno na vida eterna. Se buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar, se invocarmos enquanto está perto, se deveras temermos o nosso Deus, porque é o dever de todo homem, porque de tudo que nós ouvimos o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que isso é um dever de todo homem, porque ele há de trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má, até mesmo as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Todos os que com fé e obediência se posicionam ao lado do nosso Pai Eterno, que hoje não é mais você se posicionar ao lado do nosso Pai Eterno, você não pense que você tem que fazer parte de uma determinada igreja que eu frequentei. Aqui está diante de você Enoque Castro, que frequentou 32 anos igreja, desde de 87 até 2019. Mas agora o último convite de misericórdia de Deus está num contexto diferente daquilo que as igrejas pregam. Deus agora diz, saia dela, povo meu. Apocalipse 18:4. E sair dela é sair das igrejas. Por que motivo?
porque são agora, estão inseridas na falsa liberdade religiosa, a qual também é chamada de decreto dominical, qual também é chamado de a igreja comandando o Estado, qual também é chamado de Apocalipse 13, a imagem da besta. Que besta? A besta do Apocalipse 13, do Apocalipse 17, que é o líder da igreja católica. O líder da igreja católica no período da Idade Média, de 538 até 1798, o qual o sistema católico romano matou 100 milhões de cristãos, por isso que João viu o sistema papal embriagado com sangue de santos, porque na Idade Média a igreja católica se embriagou com sangue de santo, cometendo chacina de mais de 100 milhões de cristãos. Por isso que na sétima praga do Apocalipse 16, diz assim, João escreveu: e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice da sua ira, a saraivada de pedra, que o Criador, quando ele se levantar para assombrar a terra, que nem diz o profeta Isaías, com indignação de ira e saraivada de terra, quando o Senhor se levantar para assombrar a terra. Uma saraivada de pedra de 40 quilos, de um talento que é traduzido, quer dizer 40 quilos, traduzido para o português 40 quilos, que derruba todas as cidades das nações. A ira do Eterno será dispensada, será derramada sobre os habitantes da terra, inclusive sobre aqueles que adoram a besta, o líder da igreja católica, e aceita o sinal da besta, que é a guarda do domingo, e rejeita o sinal de Deus, que é o selo da lei, que é a guarda do sétimo dia da semana, do sábado. A maior ameaça que o céu faz à terra. Então, o Eterno a ameaça que o céu faz à terra é de derramar as 7 últimas pragas sobre os adoradores da besta, que ao invés de adorar o Criador, adora o líder da igreja católica, o qual não é leão. Leão, só um é digno de receber o título de leão. Gênesis 49:9. O leão da tribo de Judá, que é Cristo. Aqui um curto vídeo aqui, e mais uma experiência que a gente vê aqui outra vez, no sítio de um sobrinho meu, para pegarmos umas mangas. Aí resolvimos fazer esse vídeo aqui, filmando aqui essa curiosidade com relação à siriguela e comparando com a nossa vida, que precisamos frutificar. Fruto do amor, que é amor, que a Bíblia diz que é a guarda dos mandamentos de Deus, que o cumprimento da lei é o amor. A benignidade, que também está relacionada ao amor. Fidelidade, que também está relacionada à obediência da lei de Deus. Por isso que João falou, Apocalipse 14:12, eis a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, no último dia agora, quem serão os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os líderes desses santos, os 144 mil, que não se contaminam com mulher. Ou seja, não estão dentro de igreja nenhuma. Porque Isaías 4:1 fala que todas as igrejas estão dizendo orgulhosamente, comeremos o nosso próprio pão. Elas não querem a palavra, que Mateus 4 diz que põe a palavra. E estão dizendo também, vestiremos as nossas próprias roupas. Não querem a lei de Deus. Apocalipse 14:12, Apocalipse 22:14, a roupa é a lei de Deus. Não querem a lei de Deus. Então as igrejas orgulhosamente. Daí porque no alto clamor agora Deus pede sair dela. Por quê? Porque virou morada de demônio. Ou seja, se uniu com o espiritismo, com candomblé, com banda, com feitiçaria, com todo mundo. As igrejas estão tudo unidas. E diz que isso é liberdade religiosa, está unido com candomblé. Igual os israelitas, quando se apostataram, se uniram com o paganismo, com os imperadores de Roma. Caifás e Anás se uniram com... Assim também as igrejas, os líderes das igrejas estavam se unindo com os Caifás, com os Império Romano Moderno, que é o Espiritismo. Candomblé, Espiritismo Light, Nova Era. Então, é por esse motivo que a denúncia que nós estamos pregando é que as igrejas... Por isso que nós estamos dizendo que as igrejas virou morada de demônio, por causa dessa tríplice união. O catolicismo unido com os protestantismos apostatados da fé e unido com o espiritismo. Os 3 espíritos imundos de Apocalipse 16. Como escreveu João, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Esses 3 espíritos imundos é representado pelos três cavalos do Apocalipse 6. Cavalo preto, cavalo vermelho e cavalo amarelo. Agora o cavalo branco, Apocalipse 19, representa Cristo e o seu povo. Lá em Zacarias 10:3 fala o cavalo branco, o cavalo do Senhor na batalha. Todos que se posicionar ao lado da liderança de Deus, de Cristo, por intermédio do seu último líder, irmão Elias Joanã, que é o líder do 4º anjo, o novo líder escolhido por Deus da igreja do 27º dia, vão fazer parte dos 144 mil, fora de todos os tempos, e vão ter a coragem de pregar, de fazer sua profissão de fé levantando a mão para o alto, crendo que Cristo incorporou no irmão Elias Joanã, dia 10 de junho de 2025,
conforme Deuteronômio 33, 22, conforme Gênesis 49, 16 a 18, conforme Isaías 28, 11 e 12, conforme Atos 3, 19. Todos que fizeram a sua profissão levantarão a mão para o alto, que agora não é mais batismo. Assim como Deus rejeitou a circuncisão por causa da apostasia hebraica, Deus agora rejeita o batismo por causa da apostasia das igrejas, ao virarem morada de demônio, convido todo espírito imundo, ave imundo e detestável. Todos os sinceros filhos de Deus atenderão o alto clamor, saia dela, povo meu. E se unirão ao quarto anjo, nova liderança da Igreja Adventista, sétimo dia, constituída por Deus de 11 de janeiro de 2020. Porque a liderança velha se sentou na cadeira da ONU em 2003, está sendo rejeitada por Deus. A liderança de Ayrton Kinney, da segunda católica, que é a Igreja Adventista sétimo dia virou a segunda católica, porque se uniu com o papado. A partir do Concílio Vaticano II, em 1965, quando a Igreja Adventista, para se tornar a segunda católica, recebeu o documento Dignidade Humana, que é o decreto dominical, que é o sinal da besta, que é a imagem da besta, que é a obrigatoriedade da guarda dos mandamentos do catecismo, que estará à frente o falso sábado, que é a observância do primeiro dia da semana, o qual é o sinal da besta. Então, nós estamos na grande guerra do Armagedon. As leis de Deus contra as leis dos homens. Não haverá meio termo nas decisões de todos os seres humanos. Ou a gente se coloca do lado de Deus guardando os seus mandamentos, inclusive o selo de Deus que é o sábado, ou a gente se coloca do lado da besta, que é o líder da Igreja Católica, da imagem da besta, que são os protestantes apostatados ligados ao Espiritismo, aceitando o falso, ou a gente se coloca do lado da besta, da imagem da besta, que é o líder da Igreja Católica, e a imagem da besta, que é os protestantes apostatados, aceitando o sinal da besta, que é o falso sábado, ou se colocamos do lado de Deus, não haverá meio termo. A escolha é de cada um. Deus respeitará a escolha de cada um. A decisão é nossa. Se quisermos vida eterna, devemos não amar a vida nesse mundo. Se quisermos morte eterna, é só adorar a besta e a imagem da besta, recebendo o sinal da besta, que é a guarda do domingo. Aqui mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, no YouTube, aqui pregando a mensagem do terceiro anjo.